São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Como eles me apresentaram, eu chamo Anderson Luiz dos Seis, tenho 24 anos de idade, faço parte de uma comunidade missionária chamada Escravos de Maria do Santíssimo Rosário. É com alegria que eu venho pregar pela terceira vez nesta paróquia, uma mensagem que poderá mudar nossa vida para sempre, se nós a acolhermos com o coração aberto e trancarmos ela no sangue de Jesus. Porque a palavra diz em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E muitas vezes a nossa vida espiritual não prospera, porque nós só escutamos e não guardamos o nosso coração e não obedecemos aquilo que Jesus tem, para que a nossa vida se torne uma vida em abundância, como feita na promessa em João 10:10. E esta palavra mexeu muito com o meu coração, me levou a colocar o joelho no chão e a pensar muito o que eu tenho feito da minha vida e como está sendo a minha vida de missionário diante do Senhor e como filho de Deus, e que isso também possa ser feito na sua alma, que depois dessa pregação você pense no mais profundo do seu coração, o que você tem feito diante da tua vida, diante da vida que Deus deu para você, para que você a tenha, amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levante-a para mim vê-la. Abra comigo no livro mais difícil de achar da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis. Livro do Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 16. Livro do Gênesis, capítulo 2 e versículo 16. Quem achou, diga amém. Deu-lhes este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que deles comeres, morrerás indubitavelmente. Agora, eu quero que vocês vão para o versículo 4 do capítulo 3. Diz assim o texto: ó, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que o comeu igualmente. Estas são para nós as palavras do Senhor. Aplauda a santa palavra de Deus, igreja. Queridos em Cristo Jesus, estamos diante de uns relatos mais belos da Bíblia Sagrada, em que Deus manifesta seu amor criando o mundo, mas o seu amor em grau supremo, quando Ele coloca o homem e a mulher feito à sua imagem e semelhança, para que reine sobre tudo aquilo que Ele constituiu, e deu o poder para os homens, para que eles vivessem a vida de Deus na abundância e na alegria de poder desfrutar da criação do seu eterno Pai Criador. E no versículo que eu li com vocês, Deus estabeleceu princípios e pediu para Adão e Eva para não provar do fruto proibido, porque se eles provassem do fruto proibido, o que aconteceria? Eles morreriam. E esta morte significa o quê? O pecado que tiraria deles a vida divina de Deus, porque o pecado é a morte. E o tema desta pregação chama: Deus nos dá uma resposta para o pecado. E confrontando o propósito de Deus, Satanás entra no corpo de uma serpente e começa a fazer o seu trabalho maligno de persuasão. E quando eu li esse versículo 4, ele diz o que? Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. O diabo anulou a palavra do Senhor. E Santo Afonso Maria de Ligório diz
que se Adão e Eva tivessem rezado no paraíso, eles não teriam caído no pecado. Ou seja, quando nós deixamos a tentação aproximarmos de nós, porque o diabo ataca-nos pelos sentidos, ele mostra algo como, aquilo é uma coisa péssima, mas ele mostra como um bem, e ele começa a seduzir-nos, e começa a liberar o desejo de nós pecarmos, e o que aquilo causaria em nós. Então ele começou a mostrar aquele pecado, e falou, vocês não morrerão, e sereis como deuses. Eva fez o que? Desobedeceu ao Senhor, provou do fruto proibido, e consequentemente, como o pecado, quando é cometido, não fica para um só, ela foi, lubridiou o seu esposo Adão, que também caiu, e a pior desgraça da face da terra aconteceu. Neste livro, que é o relato do amor de Deus sobre a humanidade, que Ele cria o mundo e coloca os seres humanos para que sejam senhores do mundo, o homem perde a sua dignidade, porque toda pessoa que peca, ela perde a sua dignidade. E o homem se afasta de Deus, Deus vai atrás do homem. Toda pessoa quando peca, ela tem mania de se esconder de Deus. Por quê? Devido à luz da santidade do Senhor, os nossos pecados ficam tão horrendos diante da face gloriosa do Senhor, que a primeira coisa que acontece é o afastamento da presença do Senhor. Como no livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando ele vê o Senhor no trono de glória, ele grita, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito com o povo de lábios impuros. Esse é o contraste que acontece com a santidade do Senhor e a nossa pecaminosidade. Nós ficamos pequenos, nos encolhemos e fugimos da presença do Senhor. Qual que é o ato soberano de Deus? Ele foi aonde ele sabia que Adão estava. Adão escutou os passos do Senhor. Tal era a comunicação, a intimidade com o seu Deus antes do pecado, e Deus começa a ter uma conversa com ele, e diz sobre a punição que o mundo sofreria, e que eles sofreriam após ter pecado. Mas, Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa santa, que alegra o nosso coração. Porém hoje entre ti e a mulher, entre a sua descendência dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando sobre a descendência da mulher, que seria eleita a Virgem Maria, que dela nasceria o Messias, da qual a cabeça do demônio ficaria pisoteada, e o triunfo da misericórdia do Senhor aconteceria. Mas isso aconteceu muito tempo depois. E um relato triste que nos relata esse livro, no versículo 24, e expulsou os homens, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. O jardim do Éden significa o quê? O paraíso das delícias de Deus. O céu que o Senhor tinha criado para o homem e para a mulher quando viviam em santidade plena. E o que aconteceu? Pelo pecado, o céu foi fechado. Os homens perderam a graça de poder entrar no Santo dos Santos, e a humanidade ficou deteriorada por um só pecado. E São Francisco de Sales, doutor da igreja, vai nos ensinar um pouco mais do que é o pecado. Pelo pecado perdestes a graça de Deus, abandonaste os teus direitos sobre o céu. Nós abandonamos nossos direitos sobre o céu. Merecestes a pena eterna do inferno e renunciaste a todo amor de Deus. A vontade do homem ficou enfraquecida. E no livro do Gênesis nós vemos relatos tristes sobre o que o pecado ocasiona quando o homem se afasta da presença do Senhor. E para explicar para vocês um pouco mais do que é o pecado, a palavra que geralmente traduz o pecado, do original é het, amartia, do grego. O verbo significa errar o alvo. Isso não significa meramente um erro intelectual de juízo, mas não atingir o objetivo. O que era o pecado, igreja? É errar o alvo. O homem está num campo com suas flechas e o seu arco, ele está atirando para se entrar no centro, na bola vermelha, para ganhar seja qual lá for o prêmio que ele apostou. O homem está com a sua vida, ele tem que ser atirado no coração de Jesus Cristo, para ali, pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu Espírito, pelo poder do seu nome, pelo poder da divindade de Jesus, ser guardado pelo pecado. Mas muitas vezes o homem erra o alvo.
para a qual o Senhor o destinou, para a alegria eterna, para a santidade, para a comunhão com Deus. E após a sua morte, quando ele vai ao juízo, ele apresenta mãos limpas e coração puro, e o Senhor o convida para entrar na bem-aventurança celeste. Mas quando o homem erra o alvo, que ele desobedece às leis do Senhor, que os preceitos do Senhor são liberados pela Escritura Sagrada, pela igreja e por meio dos seus profetas, que vem advertir o povo que abandone o pecado, renuncie uma vida de iniquidade e tenha uma comunhão com o seu Deus, cuja sobre essa comunhão descerá o Espírito Santo e a força, para que ele tenha uma vida em abundância. O homem abandona o alvo, segue os seus desejos carnais e libidinosos, ofende a santidade de Deus e erra o alvo, desvia do céu para a condenação eterna. E na Bíblia Sagrada, depois desse relato, nós vemos o que o pecado ocasionou na época de Noé. Os homens se davam a bebedeira, as suas paixões, e por causa do pecado original, a vontade do homem ficou enfraquecida. Me ajuda nessas crianças, eu não estou conseguindo pregar. A vontade do homem ficou enfraquecida. O poder de Satanás estava dominando a humanidade, porque no início o Senhor colocou os poderios da terra, das vegetações, dos animais, sobre o poder do homem. Mas quando o homem pecou, ele perdeu este poder e Satanás começou a tomar conta do mundo. A chave da morte e da vida estava na mão do imperador da morte. Então poucos justos se levantaram no Antigo Testamento, e dificilmente você encontra alguém que não ofendesse a Deus com o pecado mortal. Assim foi na época de Noé. Ele chamou o povo ao arrependimento. Deus, com seu coração misericordioso, fez com que Noé admoestasse o povo a se arrepender e voltar do seu coração para o Senhor. Mas o que aconteceu? Noé falou, as pessoas pensavam que ele era louco, as pessoas pensavam que ele era um fanático, e quando viu ele construir a arca, diziam: ele está perdendo tempo, porque ele não vem para a prostituição, para a bebedeira, para as drogas, para o adultério, e tudo aquilo que é prazeroso para satisfazer a nossa carne. Mas o que acontece por causa do pecado? O dilúvio vem e varre a terra. O pecado ocasionou o dilúvio, porque Sodoma e Gomorra foram reduzidos a cinzas, por causa do pecado. E quantas maldades que não aconteceram no Antigo Testamento, até com homens de Deus que desviaram, porque não ficaram junto com o seu Senhor, como Davi, que começou a cobiçar Betsabé, a esposa de Urias, que estava no seu exército. Ele pecou contra aquela mulher. A sua nação, por causa de um pecado de um rei, foi amaldiçoada. Davi a engravidou, ele teve um filho, e a ira de Deus se desencadeou sobre aquela criança. Por quê? Porque era fruto do pecado, e aquela criança morreu. E além do mais, Davi colocou Urias na frente da batalha, e Urias foi na frente da batalha porque obedeceram a seu rei, e foi morto. O pecado veio ocasionando a morte, o pecado veio ocasionando a desgraça. E no livro profético do Antigo Testamento, chamado Lamentações, no capítulo 5 e no versículo 16, diz: caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. O pecado faz com que a graça do Senhor seja retirada da nossa vida, e nós assumimos a posição de desgraçados. Por quê? Porque pecamos. E todos os justos do Antigo Testamento perderam o direito ao céu, e no alto do céu, o Pai eterno, que fez o homem para o amor e para a comunhão, estava terrivelmente atormentado por uma saudade que estava estrangulando o seu coração. Qual é essa saudade? A saudade dos seus santos patriarcas, profetas, reis, sacerdotes e todo aquele que tiver a fidelidade aos seus mandamentos, de estarem no céu. Por quê? Pelo pecado original do Antigo Testamento, todos aqueles que morressem, ainda que na graça do Senhor, não poderiam entrar nas portas do céu. Para onde que eles iam? Para o limbo, aguardando o quê? A promessa que Deus fez à serpente, da descendência da mulher que haveria de vir, que nós já sabemos quem é: o Cristo, que morreria por nossos pecados e nos entregaria a vida.
Então, nós vemos o que o pecado ocasiona. Ele nos tira o direito do céu. E os pecadores, eles são terríveis, nós somos. Mas aquele que se chama pecador, ele se coloca numa condição de humildade. Aquele que ama Jesus, ele se chama pecador por causa do pecado original que está nele. Mas como diz em 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E na teologia paulina, o que é a nova criatura? É nascida para o alto, deixou que o seu sangue, nós claro, como pecadores, mas odiando com toda a potência da nossa alma, com toda a força do nosso corpo acontecendo, como com o povo de Noé, como com o povo de Sodoma e Gomorra, Cabe, Jezabel, Nabucodonosor, aqueles que não honraram o Senhor no Antigo Testamento, e nem no Novo, como Judas, como Herodes, e tantos outros que se apartaram. A vida do pecador vai ficando assim, eles minimizam tanto a Cristo, que dificilmente voltam a pensar em salvação, ou justiça, ouvem tanto sobre Cristo, e sabem tão pouco sobre Ele. Pois o pecado destrói a compreensão das coisas espirituais, ele estreita a liberdade de escolha que possuem, que se reduz a objetos de autogratificação e roubar de servirem. Vai acontecendo. A mente fica tão distorcida pelo pecado, que leva os homens a temerem o câncer, mas a rirem do inferno. Quantas pessoas hoje em dia que nós vemos, diante das notícias que são publicadas pelos jornais e televisões, principalmente da criminalidade, hoje em dia não tem tido medo das balas perdidas, não tem tido medo dos assaltos. Quantas pessoas que não conseguem parar no farol com medo que alguém a assalte. E também isso que falou no que relato de ler, quantas pessoas que não têm o medo terrível de pegar um câncer, de pegar uma AIDS. Mas o que é um assalto? O que é uma bala perdida? O que é uma doença frente ao pecado? E por um pecado mortal só, Santo Afonso de Ligório dizia que basta para nós sermos condenados ao inferno. Mas hoje em dia, as coisas estão tão terríveis que o homem tem medo de um câncer, mas não tem medo nenhum de cometer um pecado. Buscam ajuda por uma dor de dente, porém permite que suas almas entrem em decadência e se percam pela negligência. Que pena, que estupidez! Se com o passar do tempo o pecado revela a sua verdadeira natureza cancerosa, o homem peca, e porque não cai morto, ele acha que não é perigoso. Porque a pessoa peca e acha que porque não cai morto, muitas vezes a nossa mente diz para nós, não é tão perigoso assim não. E a palavra diz em Isaías 59:1, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e este é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. E como iríamos fazer? Qual que era a alegria no Antigo Testamento de se buscar ao Senhor? Perdemos o céu. Amemos os profetas que tinham fidelidade diante do Senhor, não poderiam estar diante da face do seu Criador. Mas em a resposta para o pecado. A palavra diz em Números 23:19 que Deus deu um homem para mentir. E Deus tinha feito uma promessa a Satanás. E essa promessa chegou até as nossas mãos pela Sagrada Escritura. Colocarei hoje entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, esta te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Chegando na plenitude dos tempos, quando o Senhor resolve realizar o seu desígnio profético, que tem como cume o quê? O amor que Ele tem por cada um de nós, a vontade de tê-lo perto no seu coração, de ter nós como habitantes do céu. Ele faz o quê? Envia o anjo à Virgem Maria. No 6º mês, um anjo chamado Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação.
O anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria aceita a proposta do anjo. Como ela não tinha pecado, tinha sido preservada disso, a sua humildade seduz o coração de Deus. Porque diz Santo Agostinho, que visto que o homem pecou por orgulho, Deus recorre à humildade para salvá-lo. Deus iria que fazer, na pessoa da Virgem Maria, na pessoa de Jesus, uma reparação por toda ofensa cometida contra a santidade de Deus. E o pecado que mais destrói o coração do Pai é o orgulho. Então ele vai à Virgem Maria, a sua humildade arrebata o coração de Deus, e ela conquista a graça, por graça divina, de ser a mãe do Salvador. Então Maria, estando grávida de Jesus Cristo, já profetiza a salvação. Meu espírito, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Salvador do quê? Da pecaminosidade. Salvador daqueles que estavam cativos sobre o peso do pecado original e que não poderiam ver a face do Senhor. A Virgem Maria vai, dá luz ao mundo, e Jesus Cristo se oculta por 30 anos em obediência, em servidão, com trabalho, oração e serviço a Deus. Quando chega o momento de Jesus Cristo manifestar o seu ministério, quando ele vai indo diante do encontro do seu primo João Batista, ele olha para Jesus. João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Começa a prestar atenção. O homem pecou, o demônio ficou com poder sobre a humanidade, e depois, no livro de Gênesis, nós vemos o quê? Que Deus Todo-Poderoso coloca uma pele sobre Adão e sobre Eva. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a chave bíblica para a resposta que Deus tem para o pecado. E a resposta que Deus tem para o pecado está concretizado na pessoa do seu Filho Jesus. O livro de João capítulo 3, versículo 16 diz: com efeito, de tal maneira Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E todos aqueles que viveram no Antigo Testamento, até o livro de Malaquias, estavam perecendo. O que é perecer? É falta de céu, é falta de eternidade, é falta de comunhão eterna com o Senhor. E o Pai manifesta o seu amor na pessoa de Jesus. E o que acontece? Jesus vem e começa a anunciar o Evangelho da graça. E aqui, amados em Cristo Jesus, chega o momento em que Cristo coloca com todo o amor do seu coração a sua missão. E qual seria a maneira que Cristo conseguiria restituir o seu povo ao céu e dar graça da eternidade por todos aqueles que viriam na época dele e na sua descendência após ele? Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Eu vou ler para vocês de novo, preste atenção. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Olha Jesus dizendo, ele veio para dar a sua vida em quê? Em redenção por muitos. Redimir significa libertar através de um resgate, comprar de volta. Na realidade, o significado mais belo que eu tenho para dizer a vocês é o quê? Redenção significa morte substitutiva. Jesus veio morrer no meu e no teu lugar para que os nossos pecados fossem lavados no seu sangue. Porque somente Jesus Cristo poderia fazer isso. Tem um livro belo, um relato maravilhoso, um livro do Apocalipse, no capítulo 5, que nos mostra isso.
Eu vou ler para vocês entenderem o mistério da redenção. Eu vou levá-los a uma compreensão, meditando nessa Sagrada Escritura, de como nós podemos vencer o pecado. Apocalipse 5:1 diz assim: eu vi também, na mão direita do que estava sentado no trono, o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João estava tendo essa visão. Vi então hoje o vigoroso, que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. O livro da história da salvação. Ninguém. Os anjos não podiam abrir. Houve um silêncio. Os profetas não podiam abrir. Os reis não podiam abrir. Os sacerdotes não podiam abrir. E o céu continuava vazio. Deus estava com saudade dos seus. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciões me falou: não chores. Porque o que vai acontecer? O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os 7 selos. Que meio que o leão da tribo de Judá, que é a pessoa de Cristo Jesus, manifestado no leão, que tem toda a força, o poder, que comanda tudo, ele achou um livro de abrir o selo. Qual foi a maneira? Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. E por que eles cantavam? E por que teve felicidade no céu? E por que o choro foi rompido por João? Escutem agora que relato belo. Cantavam um cântico novo dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes imolado e resgataste para Deus ao preço do teu sangue, homens de toda língua, homens de toda tribo, língua, povo e raça. O que ele fez? Ele resgatou, por onde? Através do seu sangue, todos os povos. Ou seja, queridos em Cristo Jesus, a resposta para o pecado está na pessoa do Filho de Deus, que é 100% Deus e 100% homem. Ele salvou todos do Antigo Testamento, os do Novo e os que viriam. Mas o que se parece hoje em dia? Cristo morreu na cruz. E eu tenho uma coisa para dizer a vocês: há uma grande diferença entre redenção oferecida e redenção aproveitada. Qual que é essa diferença? Cristo morreu por você na cruz. Nós temos o poder pelo seu sangue. Nós temos o poder de vencer o pecado. Nós temos o poder de ter uma vida nova. Porque a nossa vontade, pelo batismo, com a nossa morte, que foi unida à morte de Cristo Jesus, e juntamente com a sua ressurreição, nós recebemos o poder do Espírito Santo, e a nossa vontade foi alicerçada na cruz, para sermos fortes como Filho de Deus, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mora e habita em nós. E a redenção oferecida é: Deus morreu na cruz, o sangue foi derramado. Eu tenho que fazer o quê? Aceitar a proposta do crucificado, segui-lo, ter uma vida de oração, ter uma vida sacramental, fugir do pecado e usar o poder do sangue de Cristo. Essa é a redenção aproveitada. Eu aproveito o sangue, eu não brinco com a minha salvação, eu adoro o meu Jesus, eu amo o meu Jesus, eu leio a Sagrada Escritura, eu vou para a igreja, eu fico junto com Ele. É a redenção aproveitada. Mas a redenção foi oferecida a todos, e muitos não a aproveitam. Muitos não querem saber do sangue de Jesus. Muitos não sabem da resposta do pecado. E uma maneira que eu tenho para ilustrar bem para vocês é na libertação dos escravos, em que a princesa Isabel conseguiu a libertação de todos aqueles que estavam sob o poder dos seus mestres, que estavam sofrendo, que estavam trabalhando a molde de chicotadas, que estavam com trabalho escravo e que não tinha direito a nada. Ela foi e conseguiu a libertação dos seus escravos, sim ou não? Um monte de escravos ficaram livres, saíram correndo. Mas muitos, quando iam sair, que estavam na escravização, por causa dos seus senhores que eram maus,
por causa dos seus senhores que queriam o trabalhando como escravo e abusar do seu poder e abusar da criatura que Deus tinha colocado para ser livre, eles chegavam e diziam: é mentira que a princesa Isabel libertou, volta ao trabalho. E muitos, como não acreditavam nessa libertação, voltavam ao trabalho. Muitos, como não acreditavam que a princesa Isabel tinha libertado os escravos mesmo, ficavam escravos ainda e submetidos àqueles terríveis trabalhos, aquelas penas, aqueles cansaços, e não recebiam nada. Mas, muitas vezes, eles viam alguns escravos livres. Aí eles chegaram à conclusão que realmente a libertação tinha acontecido, e eles tomaram posse do que aquela mulher tinha conseguido para eles. A mesma coisa é com nós. Cristo já morreu na cruz por nós, Ele já nos deu a liberdade. O que precisamos fazer, igreja de Jesus? Entrarmos debaixo da sua cruz, ser lavado no seu sangue e vivermos uma vida santa. Porque a palavra diz no livro de Gálatas capítulo 5 versículo 1, é para que sejamos livres que Cristo nos libertou. E nós estamos vivendo diante de uma sociedade depravada, maliciosa, que se apartou de Deus e que pegou todo o direito de liberdade conquistado por Jesus na cruz, colocou debaixo dos pés e tem vivido como escravos. São João Maria Vianney, quando na sua época pregava sobre o pecado, ele dizia: podemos afirmar muito bem que a paixão a que os judeus submeteram o Senhor era quase nada comparado com o que os cristãos lhe fazem suportar com os ultrajes do pecado mortal. Qual não será o nosso horror quando Jesus Cristo nos mostrar as coisas pelas quais os abandonamos? A humanidade vem crucificando Jesus, vem perdendo o seu direito de liberdade. E que bom se todos os homens descobrissem que Cristo Jesus é a resposta para o pecado, que Ele nos amou e se entregou por nós, que a morte de um só homem, homem Deus, foi suficiente para reparar a culpa de todos os tempos. Meu Deus, igreja, olha que beleza que a palavra do Senhor diz para nós, Efésios 1:3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Na pessoa de Jesus, toda a maldição que pesava sobre nós, pesou sobre Ele. Era a mesma coisa do que se você tivesse sido condenado à morte, do que você estivesse para ser preso, e você tivesse ido rumo à sua prisão, o homem chegasse no seu lugar, puro, bem visto na sociedade, sem mácula de erros, sem ninguém que apontasse alguma coisa sobre ele, ele dissesse: eu quero ser preso no lugar desse homem. E as pessoas chegavam e falavam: você é um homem de boa vida, você não comete pecados, você não faz nada de errado, e você quer morrer por essa pessoa, por esse pecador? Ele diz: quero ir. E você sai ileso, e ele tem que cumprir a pena por você. Foi a mesma coisa que Jesus fez por nós, mas pela humanidade inteira. E quando Jesus Cristo estava no Getsemane, ele teve que suportar no seu corpo o peso do pecado do mundo inteiro, que já foi cometido e que se cometerá. Você imagina o que é só sobre um homem inteiro? E por que ele fez isso? Porque Ele nos amou, porque Ele nos quer livre. E a mensagem da lugar, como Pedro que bradava em Atos 4:12, porque um outro nome há salvação, porque debaixo do céu não foi dado nenhum nome pelo qual os homens possam ser salvos. É esse nome de Jesus Cristo que nos liberta do pecado, no poder do seu sangue. E nós temos feito o que com a salvação que Deus conquistou para nós? Não temos nos banhado das graças da redenção. Pela vontade soberana do Senhor, Cristo morreu na cruz. E se nós tivéssemos uma vontade soberana, nós não cometeríamos nenhum pecado venial sequer. Porque tal é a força do sangue de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer: Ele nos escolheu nele
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seu por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. E no versículo 8, nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrente de sabedoria e de prudência. É como se uma pessoa chegasse e desse um cheque para nós, de 1 milhão, e se nós ficarmos com esse cheque, e não formos do banco sacar o dinheiro vai vir para a nossa mão. Cristo deu um cheque para nós. Sabe qual que é o valor? Infinito, e apaga o sangue de Jesus na cruz. E como que nós fazemos para recebê-lo? Abraça a proposta de amor no Evangelho e viva uma vida nova. E quando eu falo isso, e meditando sobre isso, eu falei: Senhor, nós pecamos porque nós queremos realmente, porque olha o que a palavra diz em 1 João 3,4: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Hoje em dia, igreja, há uma afronta do inferno contra a pessoa de Jesus Cristo. A maçonaria americana, a maçonaria eclesiástica e todos os poderes do inferno junto estão intentando contra a pessoa de Cristo. Já viram nesse livro Código da Vinci, com filmes profanos contra a vida de Jesus, como a última tentação de Cristo, querendo banir a divindade de Cristo Jesus. Isso está monopolizando a mente das pessoas, e Satanás tem conseguido tirar do coração das pessoas a verdade da qual é Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, que morreu pelos pecados. Como que um homem que é tentado a ter um filho com Maria Madalena pode salvar o mundo? As novelas estão zombando da vida consagrada, estão atacando a igreja, estão atacando a pessoa do Santo Padre. O mundo está querendo obscurecer a face santa de Jesus. Por quê? Porque o demônio não quer a tua salvação. E a salvação vem de quem? De Jesus Cristo. Por meio de quem? Da sua santa igreja. E olha o que diz a palavra: todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não ouviu, nem o conheceu. Todo aquele que permanece nele não peca. Por que nós temos pecado? Porque nós não estamos grudados com Jesus o quanto nós deveríamos estar. Por que mentimos? Porque temos mágoa, ressentimento, ódio dentro do nosso coração? Porque não adoramos no Santíssimo Sacramento? O que Dom Bosco dizia? Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis que o demônio vos vençam? Não visitai a Jesus. Por quê? Estamos pecando. E o que acontece com nós quando nós pecamos? Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E como eu li por você, porque muitas vezes nós pecamos e não caímos mortos, nós não achamos que aquilo vai ocasionar algo de ruim na nossa vida, e justamente quando nós estamos no pecado, todas as verdades eternas perdem sentido para nós. Não acreditamos mais no céu, não acreditamos mais no inferno, não acreditamos mais no purgatório, e somos monopolizados pela mídia com aquilo que os inimigos da igreja de Cristo dizem. Mas não, há uma resposta para o pecado para nós. Qual que é a resposta? Jesus Cristo, nosso Senhor. Como diz Romanos 5,20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque a graça foi conquistada por nós na cruz de nosso Senhor. Olha que outra promessa belíssima que nós temos em sua palavra. Olha o que Jesus Cristo fez com a sua morte na cruz. Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne. Jesus morreu por quê, igreja? Pelos nossos.
chamou-nos novamente à vida, em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Que documento? Aquele documento adquirido no Jardim do Éden por Adão e Eva, que nos tirou o paraíso. Quando Cristo morreu na cruz por nós, o que Ele fez? Ficou esse documento, e todo o poder que Satanás tinha sobre as nossas vidas foi cancelada. Por onde? Por meio da sua morte na cruz. Nós somos livres para viver a vida em Deus. Expolhou os principados e potestade e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Então vamos falar. Santo Tomás de Aquino. Jesus Cristo veio e deu o seu corpo na cruz. Depois da morte de Cristo Jesus, para onde que Ele foi? Quem sabe me responder isso? Depois que Jesus Cristo morreu, Ele foi para a tumba, e aí Ele ficou fazendo o que na tumba? Alguém sabe me responder? Oi? Aonde? Ele foi no inferno resgatar as almas, está certo isso ou está errado? Hein? 1 Pedro 4,6, pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos. E os mortos estavam aonde? Aonde? No inferno. Os justos que morriam no Antigo Testamento é para o inferno, segundo Santo Tomás de Aquino. Para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus contra os espíritos. Então imagina só, o diabo triunfando no mundo, os homens sobre o poder dele. Ele olhava para Deus e dava risada. Todos os homens que tu criaste à imagem e semelhança estão sobre o meu poder. Jesus Cristo desce e dá sua promessa em Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos por meio da redenção. A redenção se concretiza onde? Na agonia do Getsemane. Ele começa a sentir os pesos dos pecados, vai para a flagelação, recebe a coroa de espinhos, é subindo ao Calvário que ele leva aquele peso dos pecados, e no alto da cruz ele é pregado, ele olha para o céu e diz o que? Tudo está consumado. Consumado o que? As pessoas dando risada. Cadê esse Deus poderoso que curou, que fez milagres, que ressuscitou mortos? Os discípulos ficaram decepcionados e o abandonaram, só ficaram poucos. Os homens davam risada. Rei Todo-Poderoso, por que você não desce da cruz? Sabe por que Deus não desceu na cruz? Porque ali não estava no momento de fazer milagres, ali estava no momento de demonstrar o amor dele por nós. E ali naquele momento, aparentemente Satanás estava vitorioso. E quando Cristo morre, qual que é a necessidade Jesus ter ido ao inferno? Porque não somente bastava a morte corporal de Jesus para salvar os nossos pecados, porque o estava condenado não era somente a nossa carne, irmãos, era a nossa alma. E o que foi para o inferno? A alma de Jesus. E sabe o que aconteceu ali no inferno com a alma de Jesus? Ele sofreu o suplício dos condenados do inferno para nos livrar de lá. Então Jesus Cristo vai para o inferno. Vai dizer Santo Tomás de Aquino: a primeira pena foi para que suportasse todo o pecado e expiar a culpa na alma. A segunda razão é para que ele libertasse perfeitamente os seus amigos do Antigo Testamento, aqueles que morreram em Cristo na obediência a Deus. Quando ele chegou, Davi estava com a cabeça baixa, ele chamou e falou: vamos para a vida. Jeremias, Ezequiel, o profeta Jonas, Bacuque, Baruque, Tobias, Sara, Esther, todos aqueles que estavam lá começaram a ver uma luz brilhando. E nas trevas não existem luz. E as coisas começaram a ficar claras demais no inferno. As portas do inferno começaram a tremer. Satanás começou a ficar apavorado. Quando chega ele, diante dele o cordeiro, o demônio chegou, pergunta para Deus: o que tu queres aqui? O Senhor estende para ele as mãos e diz: eu quero a chave da morte e da vida. Satanás não hesita. O Senhor pega essa chave da morte e da vida. E quando diz Paulo
que ele foi assunto aos céus e expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo. Sabe o que isso quer dizer? Na mentalidade romana, quando tinha guerra entre dois povos, um dos povos que perdia, eles eram amarrados nus, e o time que ganhou, iam passando com seus soldados no meio da cidade, e aquele espoliado, espoliado significa, iam passando amarrado, no meio das cidades, e as pessoas iam zombando dele, iam dando risada deles. Por quê? Porque eles tinham sido derrotados e tinham perdido. E sabe o que Paulo quer dizer com isso? Jesus, quando foi ressuscitado, ele amarrou os demônios e começou a zombar da cara deles. Por quê? Pelo preço da sua vitória. E quando Jesus foi subindo e ressuscitado pelo poder do seu sangue, ele começou a bradar alto dos céus: vocês estão livres, vocês estão livres. Ele começou a aspergir a humanidade com o seu sangue, e por causa da morte de Cristo, da sua ressurreição, ele pegou a chave da mão do diabo, abriu as portas do céu, e por isso você tem entrada no céu. Aplauda Jesus Cristo, que conquistou para você a salvação eterna. E se Jesus morreu por nós, nós não podemos ter uma vida de escravos, nós não podemos admitir isso de maneira alguma. Eu fico olhando a Sagrada Escritura e me impressiona a dimensão que os homens de Deus chegaram. Paulo, 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, considerando que se um só morreu por todos, logo todos morreram. Quantos precisou morrer pela nossa salvação? Um só. Olha o poder de Jesus. O que diz a palavra sobre o seu nome? Filipenses 2, 10 e 11, que quando é proclamado o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Cadê o poder dos demônios? Jesus chega para a comunidade discipular e diz: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será salvo. Esses milagres acompanharão aqueles que creem. Primeira coisa que ele diz, o quê? Expulsarão demônios em meu nome. Marcos 16, 15. Por que o demônio tem abusado das nossas vidas? Por que ele tem colocado enfermidade, depressão? Por que ele tem atacado furiosamente a nossa mente? Por que ele tem feito jovens transar antes do casamento? Por que ele tem implantado adultério nas famílias? Por que ele tem levado o jovem a cocaína à pedra? Porque nós desconhecemos o poder da ressurreição. Nós não usamos o poder do sangue de Jesus. E olha o que Paulo diz: ele morreu por todos, a fim de que os que vivam já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Paulo diz: não viva mais para si, viva para Jesus. E hoje, quando eu estava em casa, eu falei para minha mãe: todo mundo deveria colocar uma faixa aqui na sua testa e deveria escrever isso: eu sou um homem grato devido ao que Cristo fez na cruz por mim. Jesus morreu por nós, e muitas vezes nós não damos a mínima para Ele. Eu fico impressionado com os escritos dos santos padres. Santo Agostinho dizia que nós não podemos ter um amor minguado por Jesus, devido àquele que Ele nos fez. Olha o que ele dizia: não é permitido amar com amor minguado, pois deveis trazer gravado no vosso coração aquele que por vós morreu pregado na cruz. Jesus morreu por nós, e muitas vezes nós vemos a cruz, não entendemos a situação, e vamos vivendo assim errado. E quantas vezes que muitas pessoas se comportam que nem o povo do Egito, que foi seguir Moisés e ficava com saudade da cebola, do pepino, das coisas passadas. E muitas vezes as pessoas estão na igreja hoje em dia e não aprendem a abominar o pecado com o poder da cruz. Por quê? Nós temos que conceber ódio pelo pecado, porque o pecado quer nos levar para o inferno. E por exemplo, o jovem está na igreja: mas eu estou orando, mas eu queria voltar a ir para a balada, eu queria voltar a beber, eu queria voltar a transar. Esse não dura muito tempo. Por quê? Porque tem saudade do pecado. E os santos, só de pensarem na palavra pecado, tremiam. Por quê? Porque eles tinham medo terrível de ofender a santidade de Deus.
O pecado é a nossa morte. Nós não precisamos disso de maneira alguma. Nós precisamos dos frutos da redenção na nossa vida. Hoje, infelizmente, eu tive conversando com um amigo meu, 4 pregadores de linha de frente, que até pregavam em televisão. Um está tocando em grupo de pagode, outro voltou a fazer sequestro, outro fumando pedra, outro no bar bebendo cachaça. Eu falei, que isso? Não é pessoa de banco de igreja não, irmãos. É pessoa que já pregou pelo Brasil inteiro. É pessoa que já falou em televisão. Eu conheço muitos pregadores, os 4 dizimados pelo poder dos demônios. Por quê? Porque fica que nem o povo do Egito, com saudade do pepino, da cebola. Ah, era tão bom quando eu transava com tantas garotas. Era tão bom quando eu adulterava, e quando eu mentia, quando eu podia chamar atenção. Nós temos que ter nojo do nosso passado. Nós devemos dar graças a Deus pelo poder do sangue e pela nova criatura que Ele pode fazer por nós. Nós precisamos de qualquer maneira assumir essa nova vida em Cristo. Como que o homem acolhe a obra da redenção? Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo como Salvador e Redentor da nossa vida. Trata-se de um ato de depositar a nossa total confiança nele, crendo na eficácia do seu sacrifício. E para a nossa salvação é necessário somente crer em Jesus. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, mas não somente tu, você e tua família. Você crê em Jesus para isso, igreja? Então por que você se desespera diante das situações da sua casa? Meu marido não vai converter, meu filho está nas drogas, não volta. Sabe o que é isso? É falta de fé. E quando o diabo vê falta de fé, ele pode operar no reino do Espírito contra você. A palavra diz em Filipenses 4:6, não vos inquieteis com nada, apresentai as vossas súplicas mediante orações e ações de graças, porque o Deus que você serve não é Deus de pequenas coisas não. Ele salvou o mundo inteiro, o que Ele não pode fazer a mais? Nós precisamos de arrependimento, que significa uma completa mudança de direção para a nossa vida. Pelo arrependimento reconhecemos o nosso pecado, lamentando-lhe praticado, e tomamos a decisão de não mais cometê-los. Com o auxílio do Senhor. Quando as pessoas escutaram o primeiro sermão de Pedro em Pentecoste, Atos 2:37, o que nós fazemos para ser participantes da salvação? Arrependei-vos. Porque quando vem o arrependimento, o sangue de Cristo nos lava, e é somente o sangue de Jesus que pode nos purificar de todo o pecado. 1 João 1:7, se porém andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem que é a resposta do pecado? Hein? Quem que é a resposta do pecado, igreja? Estou vendo, se fosse eu dava um pulo daí do alto do meio e gritava o nome dele. Quem é a resposta do nosso pecado? E o que o seu sangue faz? Lava todos os nossos pecados. E aonde que nós conseguimos? Isso em maneira latente e profunda, na Santa Missa. Jesus era oriental, você sabe disso? Jesus era do Oriente, ele era oriental. E naquela época, quando Jesus ele fez o que na cruz com nós? Um pacto de sangue, uma aliança de sangue. E naquela época, presta atenção nisso, os orientais faziam um pacto de sangue. E sangue simboliza o quê? Vida. Por isso que o sangue de Jesus Cristo enxerta a vida na nossa vida. Ele faz uma transfusão, ele tira o sangue de Adão e coloca o sangue de Cristo. E a morte do homem velho é substituída pela vida do homem novo. E no Antigo Testamento eles faziam um pacto de sangue. Então uma pessoa que era dona de muitas posses, muitos bens, por exemplo, vamos trazer para o dia de hoje, eu tenho uma farmácia, uma padaria e uma loja de tinta. O outro fala, eu sou dono de um heliporto e tenho uma rede de loja de calçados. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um pacto. E naquela época era assim, tudo que é seu é meu e tudo que é meu é seu. Eles furavam o dedo e misturavam sangue. E ali estava selado o pacto. Então tudo que é de um é de outro e vice-versa. Um era dono das coisas do outro, entenderam? Jesus fez esse pacto conosco. E o que aconteceu nesse pacto? Tudo que é de Deus é nosso. Diga-me uma coisa, o céu é de Deus, Ele te deu? O corpo é de Deus, Ele te deu? A mãe é de Deus, Ele te deu? O sangue é de Deus, Ele te deu?
O Espírito é de Deus, Ele te deu? E sabe onde isso se realiza, esse pacto de sangue? Na Santa Missa. É onde se consuma, porque Santo Tomás de Aquino dizia: não há nenhuma diferença entre o Calvário e a morte de Cristo na cruz. E quando você vem na Santa Missa, sabe o que você pode fazer? Tudo que é de Deus é seu e tudo que é seu é dele. O que você tem? O seu pecado. E o que você faz? No ofertório você oferta a minha ira, a minha inveja, a minha mágoa, a minha masturbação, o meu homossexualismo, o meu lesbianismo. Ele pega aquilo e o padre oferece na patena: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós todo-poderoso, toda honra e toda glória, na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. E o que acontece? O seu sacrifício foi colocado. Jesus o pegou e o triturou no sangue. E o tudo que é de Deus é seu. Quando e aonde? Quando você recebe Jesus sacramentado. Você comunga não só que é o de Deus, mas o próprio Deus. Agora eu te pergunto: por que nós vivemos uma vida velha? Por que nós ainda pecamos? Por que isso? Porque nós não temos a posse do que Cristo conquistou para nós. É o que eu falei do cheque, é o que eu falei da princesa Isabel. E hoje, meus irmãos em Cristo Jesus, não admita viver uma vida de misérias. Tome posse do sangue de Jesus. Só um instante, só a última coisa que eu quero falar. Santa Catarina de Sena nos dá esse ensinamento. Deus Pai falou isso para ela, não foi nem ela. Só um instante só, irmã, para descer com Jesus, só para mim fazer essa leitura aqui. Aliás, tão grande é a liberdade, Deus dizendo, humana, de tal modo ficou fortalecida pelo precioso sangue de Cristo, que demônio ou criatura alguma pode obrigar alguém a menor culpa contra o seu parecer. O demônio não tem mais poder sobre você, irmãos. Acabou-se a escravidão, o homem ficou livre. Agora ele pode dominar a sensualidade e chegar à meta para a qual foi criada. O homem infeliz, que prazerosamente te lameias no lodo, Deus dizendo: homem infeliz, que prazerosamente te lameias no lodo, como um animal, e não reconheces os imensos favores que te dei, pobre criatura, mas não poderias receber, e no entanto, vive cheios de miséria. Sabe o que é isso? Deus se lamentando: eu dei tudo que eu tinha, e a humanidade não quer saber, mas eu te convido hoje, a fazer uma experiência, de viver essa liberdade de Cristo Jesus, e você vai ver o regozijo da tua alma, porque é para isso que Deus veio para nós, para nos fazer livres. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Tito 2,11, veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir em seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Sobre esse Jesus você tem esse poder, e o teu ato de vontade vai depender daquilo que vai acontecer com você nesse momento agora. Que todo o joelho se dobre, porque aquele que quer nos libertar está entrando nesta igreja. E o Senhor Jesus que entra aqui, receba da sua igreja uma salva de palmas, porque aquele que nos libertou, nos salvou e nos quer livre, está no meio de nós. Tira isso daqui, Juliana. O ambão. Tira o ambão daqui, ó. Aplauda Jesus sacramentado, igreja. Vai levar pra lá. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nos liberta. É o nosso Senhor que nos salva e que constitui-nos povo livre. Diante da presença de Jesus, eu quero cometer um ato profético. Quem quiser chegar mais perto e ficar próximo do Senhor, vem cá para o altar. Quem quiser ficar olhando para Jesus, para você experimentar a liberdade aqui agora, de filhos de Deus, venha para cá. Quem quiser ficar ali na frente, quem quiser subir no altar, tem esse lugar todo aqui. Olhe para Jesus silenciosamente só, ó. Quem quiser chegar mais perto de Jesus, sobe por aqui e desce aqui, ó. Tem um espaço bom.
se aproximem de Jesus sacramentado. Olhe para Jesus com todo o sentimento de gratidão. Não permita que a indiferença tome conta do seu coração. Não permita que a ingratidão te possua. Está diante de nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós estamos no mundo, Ele tira o pecado de nós. E agora na Tua presença, Senhor, como ministro da Tua palavra hoje, que tudo que foi pregado aqui seja realizado por meio da Tua presença real aqui no nosso meio. Eu quero pedir aqui agora, Senhor, que pelo poder das Tuas sacratíssimas chagas, do Teu corpo, sangue, alma e divindade, do Seu Espírito Santo, e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, toda a prisão que Satanás tem efetuado na nossa vida, e que nós mesmos temos nos colocado com os nossos pecados, seja realizado a obra da redenção miraculosa em nosso meio, e a libertação profunda aqui agora. Senhor Jesus Cristo, não com palavra de homens, mas com palavra de Deus, expulse todos os demônios deste local aqui agora. Todas as forças satânicas operantes sejam diluídas pela presença real de Jesus. Demônios aqui na terra e no inferno se curvem diante da presença do Senhor. Demônios que têm atormentado almas com homossexualismo, lesbianismo, raiva, ira, ódio, adultério, mentira, ganância, alcoolismo, bebedeiras, tabagismo, dependências químicas, seja quebrado agora. Em nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, seja livre e liberto para voar nas asas do Espírito Santo. Eu clamo a libertação da tua mente aqui agora. Toda mentira e engano, todas as doenças psíquicas e emocionais sejam curados agora pelo Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Toda maldição que preza sobre a sua vida, desde a 8ª geração, eu peço-vos agora, Jesus, sacramento de amor, liberta os seus filhos. Toda carnalidade, principalmente na juventude, todo desejo de modismo, de piercing, de tatuagem, de baladas errôneas, liberta-os pelo poder do seu sangue, Jesus. Torna-os livres para viver a sua vida. Eu quero invocar o sangue de Jesus aqui agora, nesse canto, e que o pecado seja diluído da nossa vida. E você, irmão, que está aqui agora, diante do Senhor, cometa um ato de vontade, porque Deus não pode fazer se você não der um passo. Deseja colocar o teu pecado diante do Santíssimo Sacramento e voltar com o desejo de esmagá-lo na cruz e de não mais ofender a santidade do Senhor. Com teu sangue, sair das tuas chagas, sangue tocar as minhas dores e te abrir. Ela vai sair por causa do horário, vou dar uma depois. Senão o padre pega no meu pé. Deixa ele só mais um pouquinho, Eu sei, mas ele pede para 10 horas acabar. Por isso que eu mandei descer 5 para 10. Senão amanhã ele vem me ligar para eu ver se passou.
falar algo somente agora. A obra da Trindade na redenção. O Pai preparou, o Filho realizou a salvação, e é o Espírito Santo que aplica em nós. Levante um clamor em línguas para que o sangue de Jesus lave a sua alma aqui agora nesse momento. Isso! Aplica em nossas almas, Jesus, o poder do teu sangue. Pela intercessão da Virgem Maria, lava-nos com o teu sangue. Oh, Saramai, Sirie, Caramassai, cadeias estão quebrando, o inferno está tremendo, almas vão voar as asas do Espírito, porque o sangue do Senhor está sendo derramado na igreja. Isso, igreja, com força, vai! Só mais uma vez, vai, igreja! Aquela salva de palmas para Jesus agora, igreja! É o Senhor e Salvador! Mais força nessa palma aí! Ele nos libertou! Somos livres pelo poder da sua cruz! Glórias a ti, Senhor! Aleluia! Glórias sejam dadas ao teu nome! Recandalabaia, Saramandaraba, Sereia Malabais! Ave Maria, cheia de graça! O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora